Graça e paz mais uma vez, irmão. Queria que você abrisse a palavra de Deus, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos avançar um pouquinho mais nesse tema que estamos compartilhando com os irmãos já há algum tempo. Se encontra aqui no versículo 1 do capítulo 4. Paulo chama de um andar digno da vocação a que fomos, ou a que fostes chamados. Então vamos ler esse versículo. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, mais uma vez, em nome do Teu Filho amado, pedimos o Teu socorro, a Tua ajuda, no meditar, no olhar, Senhor, para a Tua palavra, porque dependemos daquilo que o Senhor nos ensina para haver, Senhor, salvação na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude neste momento. Dá-nos mais do Teu próprio coração, Senhor, e também do Teu falar para a Tua glória, Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, na última ministração que fizemos, nós, olhando para esse texto que eu acabei de ler, nós falamos algumas coisas, sobre este andar digno da vocação a que fomos chamados. Vimos que Paulo mostrou, tanto na carta aos Efésios como em outras escrituras, que o Senhor usou a vida dele para escrever, que esse andar digno pertence exclusivamente aos filhos de Deus. E que ele também não pode ser suportado pelo mundo. O mundo é inimigo disso que Paulo chama aqui de andar digno. E Paulo foi até um pouco mais longe, diz que é impossível alguém que é do Senhor, que anda ou que cresce nesse caminho, não ser perseguido, ou não sofrer consequências, ou não pagar um preço aqui nesta terra por causa disso. Vimos que o próprio Filho de Deus, aquele que é a essência desse andar digno, foi odiado neste mundo. Depois também nós consideramos que esse andar digno, com base aqui nesse texto, ele é sobretudo um andar corporativo. E Paulo está anunciando aqui, rogando, pedindo a Deus, pedindo aos irmãos, é algo que envolve o corpo de Cristo. E falamos também que esta é a ordem das coisas diante de Deus. Não é correto, a gente, neste
andar como igreja do Senhor Jesus Cristo, pensar as coisas a partir do indivíduo ou a partir do membro do corpo, mas sempre o contrário. O correto, né, é pensarmos as coisas a partir do corpo, a partir daquilo que é real, né, e presente na vida de todos os membros. Por isso, falamos, né, que este andar é corporativo. Esse texto que lemos, ele deixa isto bastante claro, né? Esta é a preocupação de Paulo neste momento. E, finalmente, né, falamos de algumas virtudes, né, ou de algumas realidades que precisam estar, né, no coração de cada um, para que esse caminhar, né, seja realmente experimentado, né, por todos como igreja do Senhor. Então hoje, irmão, nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos um pouquinho mais para frente, entrar nos detalhes desta caminhada, né, deste andar. Nós vamos ver alguns pontos e procurar trazer isso para a vida prática, né, ou para aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas se as razões disso, ou a base de tudo isso não for claro para nós, né, nós podemos lançar mão, né, daquilo que pertence ao dia a dia, com um coração errado, com uma atitude errada. Então eu vejo a necessidade da gente entender bem, né, o corpo de Cristo, a questão dos membros deste corpo. É de grande importância, né, a gente entender o encabeçamento do Filho de Deus. Porque é a partir disso que aquilo que temos que viver no nosso dia a dia, né, ganha significado, importância e a razão, né, de ser daquele jeito. Senão podemos nos mover com uma motivação totalmente equivocada, né, e até mesmo, às vezes, reprovada, né, por Deus. E como consequência disso, perdemos o nosso tempo e não agradamos, né, o nosso Senhor. Então, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, está escrito assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria ler junto com esse texto o versículo 12 do capítulo 12, né, de 1 aos Coríntios. Eu queria que o irmão lesse para nós aí, nos ajudasse. 1 aos Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Isso. Por que o andar é corporativo? Por que esse modo digno de viver é corporativo? Porque segundo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, mesmo o apóstolo Paulo escrevendo, né, o Senhor Jesus, ele é um homem corporativo. Esta é uma verdade, irmãos, que ainda não é clara para todos nós. E ela é decisiva para a nossa vida como filhos de Deus.
Quem é o Senhor Jesus? Segundo as palavras de Paulo, né, nesse capítulo 12, versículo 12, o Senhor Jesus é um homem corporativo. Lê de novo, Paulo. Eu queria que, Celso, eu queria que você ouvisse e clamasse ao Espírito de Deus que revelasse isso para você. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso. Paulo está usando a figura do nosso corpo humano, né, para explicar Cristo. Ele diz que o corpo humano, ele é um ente, né? Mas é um ente constituído por muitos membros. Nosso corpo tem pés, né? Tem mãos, tem braços, tem orelhas, tem nariz e daí por diante. Mas tudo isso reunido, tudo isso junto, resulta no corpo. E aí Paulo, ele imediatamente diz, assim também é Cristo. Então, o Filho de Deus, na sua manifestação como homem, ou na sua encarnação, ele é revelado, né, como um homem corporativo. Ele é o cabeça de um grande corpo, constituído por muitos membros. Irmãos, isso ficou oculto. Isso, como Paulo declara, né, aqui na carta aos Efésios, ficou como um mistério desde a eternidade até a manifestação do Filho de Deus. Isto nunca chegou ao coração do homem. Homem algum, em tempo algum, teve compreensão disso. Deus escondeu esta glória do Filho de Deus. Mas não só isso, né? Todas as glórias do Senhor Jesus, elas estiveram escondidas. E só Deus sabe, né, quanto tempo isso esteve escondido. Quando olhamos aí no capítulo 1, queria que você abrisse o capítulo 1, carta aos Efésios, versículo 7, diz assim, do qual, se referindo a Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, Deus escondeu, Deus guardou a sua vontade, era um mistério, né? Mas quando o Senhor Jesus se manifestou, Deus tirou o véu, Deus revelou o seu mistério, né, referente a Cristo. Deus desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, essa grande intenção de Deus, né? E uma intenção, né, um propósito que Deus tem grande prazer nele, Deus manteve escondido até o tempo que ele mesmo determinou. Mas chegando este tempo, Paulo está dizendo, isto foi revelado, né, foi mostrado. E o que se vê? O que se vê é que Deus preparou absolutamente todas as coisas nos céus e na terra para que elas estejam reunidas, né, em Cristo Jesus, para que o Senhor Jesus seja o centro
né, de todas as coisas. Dê um pulinho para frente aí no capítulo 3. Vamos expandir um pouquinho mais isso. Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, o mesmo mistério, né? Aquele que Paulo se referiu lá no capítulo 1, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Senhor. Por que o Senhor Jesus disse o que disse para os judeus, que o nosso irmão Celso compartilhou agora há pouco? Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for dado isso, não for revelado, não for mostrado. Porque isso estava escondido. Era necessário um milagre. Deus tinha que abrir os olhos dos homens para que eles pudessem ver Cristo. E Paulo está dizendo que agora chegou a hora, né, o momento disto ser feito. E ele, como um chamado, como um apóstolo, recebeu a graça de Deus, né, de ver, de compreender o mistério de Cristo. Um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, versículo 8 e 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então isso estava escondido em Deus. Mas agora chegou a hora de anunciar, né, aqueles que Deus, por graça, tem chamado. Esse mistério maravilhoso, né, a respeito de Cristo. Eu queria que você também abrisse Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Então veja, irmãos, que o evangelho é a revelação do mistério. Se Cristo não for visto, não vimos o evangelho. Se Cristo não for mostrado pela pregação da palavra de Deus, na verdade o evangelho não está sendo pregado. Porque o evangelho é a revelação do mistério, é a revelação daquele que estava escondido. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus guardou, né? Deus guardou em silêncio, nos tempos eternos, o seu Filho amado. Ninguém sabia. Ninguém. Isso é uma coisa tremenda. Isso é glorioso. E que agora se tornou manifesta. E que agora se tornou manifesta. E mais, e foi dado a conhecer, e foi dado a conhecer, e foi dado a conhecer. Como? Por meio das escrituras proféticas, por meio da palavra de Deus, por meio daquilo que Deus havia falado desde Moisés, por meio daquilo que Deus falou
até o último apóstolo que ele usou para escrever as Escrituras. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, só o Senhor pode abrir nossos olhos. E graças a Deus, louvado seja o Senhor, que Ele faz isso. E quando Ele faz, nós então podemos ver o Filho de Deus. O apóstolo João, ele escrevendo, o seu evangelho, logo no capítulo 1, ali nos primeiros versículos, ele vai dizer que o Senhor Jesus é Deus. Ele chama ali o Senhor Jesus, de o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, mas ele diz que o Verbo é Deus, e estava com Deus. Nunca ninguém soube que o Deus eterno é um Deus trino. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Isso foi um escândalo para os judeus, quando o Senhor Jesus disse que Ele era o Filho de Deus. E de muitas formas Ele disse que Ele era Deus. Porque isso estava escondido. Mas o apóstolo João recebeu a revelação. O Espírito de Deus mostrou para João que o Verbo é Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é igual a Deus. Talvez, por isso que eu estou colocando assim, talvez, muitos de nós esteja mais familiarizado, com esta face, ou com esta glória do Filho de Deus. Muitos de nós têm ouvido mais, a respeito de Cristo como o Filho de Deus, como o próprio Deus, como aquele que pertence ao Deus Trino, aquele que é Deus de Deus. Para muitos de nós, essa gloriosa verdade do Senhor Jesus pode estar bastante consolidada no nosso coração. Por isso, olhamos para Ele realmente, como o Todo-Poderoso Deus. Mas aquele que estava oculto e que foi revelado, não é apenas isto. Ele é mais. O mesmo apóstolo João, no versículo 14 do capítulo 1, se você quiser olhar aí, ele fala que aquele que é Deus, Ele se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então aquele que estava escondido desde a eternidade, Deus guardou silêncio absoluto sobre ele. Quando se manifesta,
não apenas se manifesta como Deus, mas ele também se faz carne, ou se faz homem, e habita entre nós. Aqui a dificuldade aumenta, né? Aumenta. Algumas vezes que o Senhor Jesus perdoou o pecado de pessoas que estavam próximos dele, né? Foi um escândalo total, porque diziam a respeito dele, como ele pode perdoar pecado, né? Só Deus pode perdoar pecado. E ele está perdoando pecado, eles não conseguiam ver, e não era possível ver, se Deus não revelasse, que aquele que estava ali feito homem, era o Deus eterno. Observe, irmãos, que a criação do homem tem uma relação estreita com isso tudo aqui. O Senhor Jesus não se fez carne porque surgiu uma necessidade na terra. Quando o homem caiu, o homem caiu, agora é necessário um redentor santo, mas que também seja homem para morrer numa cruz, para pagar o pecado do homem. Não. Porque aquele que é Deus e aquele que eternamente estava escondido, que era um mistério do Todo-Poderoso, quando se revela, ele se faz carne. Não estamos lidando aqui, irmãos, com um improviso de Deus. Aqui nós temos Deus se movendo no seu propósito eterno, naquilo que ele tem prazer, naquilo que encheu o seu coração de alegria lá na eternidade. Que o que move o coração de Deus desde a eternidade é esta intenção de revelar Cristo, de revelar o Senhor Jesus, de revelar o Filho, de se mostrar através da segunda pessoa da Trindade, porque o Filho de Deus é a expressão exata do Todo-Poderoso. Ele então se faz carne. E como Deus homem, ele foi chamado de Jesus de Nazaré. Aquele que é Deus, Deus de Deus, também é Jesus de Nazaré agora. Deus homem. E aqui ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Amados, isto nunca passou na cabeça, no coração de homem algum. Emanuel. Quem soube disso antes? Mesmo o profeta Isaías, que profetizou, que disse, que ele seria Emanuel, não entendeu isto. O apóstolo Pedro vai dizer que os profetas ficavam indagando a respeito das coisas que profetizavam. O que será Emanuel? Provavelmente Isaías pensou muitas vezes a respeito disso. Estava escondido, estava oculto. Você sabe o que é Emanuel? O Senhor já te ensinou o que é Emanuel? Ele já abriu os teus olhos para você ver Emanuel? Porque quando vemos Emanuel, disse o apóstolo João, citando as palavras do Filho de Deus, então iremos a Ele.
Ou ainda é um mistério para o teu coração, o Emanuel? Mas, amado, o Senhor Jesus não é só isso. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus também é o cabeça de uma criação desejada por Deus, chamada na palavra de Deus de igreja, uma raça eleita, uma nação santa, um povo que existiria exclusivamente para a glória de Deus. Ou que ele seria aquele de quem Deus tiraria uma grande descendência, que na palavra de Deus recebe muitos nomes. No contexto que estamos vendo aqui, recebe o nome de corpo, mas é chamada de casa de Deus também, de templo de Deus, de congregação de Deus, de nação de Deus, de cidade de Deus. Isso também estava escondido, ninguém sabia. Que Deus, feito homem, seria a cabeça, ou o início, ou a origem de uma raça ou de uma humanidade que viveria de fato para a glória dele. Isso estava escondido. E essa raça seria levantada, como vimos lá em Romanos, em todas as nações. Homens de todas as tribos, de todas as línguas, todas as cores, seriam chamados por Deus, seriam tomados por Deus e seriam colocados debaixo deste encabeçamento do Senhor Jesus. E é aqui, irmãos, que nós estamos. E é aqui que o andar digno da vocação a que fomos chamados está presente, colocado. Porque este aspecto do Filho de Deus, ele ainda não está concluído. O corpo do Senhor Jesus ainda não está completo. Ele está sendo edificado. Já foi estabelecido na morte, na ressurreição e na ascensão do Filho de Deus. Mas a sua manifestação na terra ainda não está completa. E aqui cada membro, ou cada um depois que é introduzido neste corpo, é chamado para ajudar, vou colocar assim, a construção, a edificação do corpo do Senhor Jesus. Esse andar digno pertence, né, a este momento. Porque enquanto o corpo está sendo edificado, um grande testemunho está sendo dado na terra, diante de todos os homens, e também diante das criaturas espirituais e celestiais. Nós precisamos ver isto, irmãos. Senão as nossas mãos vão estar ocupadas, né, com outras coisas de menor valor e que ficarão aqui na terra quando o Senhor Jesus retornar.
No capítulo 1, versículo 19, de Efésios, quero ler para você. Paulo deixa isto completamente claro, né? Quem tem hora para mim, por favor? Cedo. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Paulo está se referindo, né, a este poder, esta obra maravilhosa que o Pai realizou e está realizando em Cristo Jesus, dizendo que poderosamente ele foi ressuscitado, né, dentre os mortos e assentou-se à direita, né, de Deus nos lugares celestiais, verso 20, acima de todo o principado, e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, ou seja, dos pés do Senhor, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Até aí. Então o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus de Deus, morreu naquele Calvário, foi sepultado e ressuscitou, ascendeu ao céu, está sentado à direita do Todo-Poderoso, de onde ele veio. E ali todo o poder foi colocado debaixo de seus pés. E ele foi dado à igreja para ser cabeça dela. E ao mesmo tempo a igreja foi dada a ele para ser o seu corpo. Isso aqui estava escondido, irmãos. Nunca ninguém viu que o Senhor Jesus seria o cabeça federal do seu povo. Aquele Adão do Éden, ele trouxe, né, à existência, vamos colocar assim, uma raça, uma descendência caída, porque toda ela foi feita participante de seu pecado. Mas nunca passou, né, pelo coração de homem algum, de descendente algum de Adão, que um dia Deus trocaria, mudaria essa realidade, daria aos seus filhos um novo cabeça, ou a glória de ser encabeçado por um outro, e um outro perfeito, santo, reto, que é o próprio Filho de Deus feito homem. E veja que Paulo diz aqui que muitos foram dados. Ele tem um grande corpo, formado por muitos membros. Colossenses capítulo 1, verso 18, também fala isso, né? Um pouquinho para frente aí. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Querido, o que significa para você, aí no seu coração, nas suas entranhas, você ouvir que você é corpo de Cristo? O corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Cristo é o seu cabeça. O Filho de Deus
A segunda pessoa da Trindade tem um corpo, um grande corpo. Um corpo de carne. Um corpo formado por muitos membros. Se você foi unido a Cristo, se você está em Cristo, se você foi batizado em Cristo, se o Espírito de Cristo habita você, você é o corpo de Cristo. Glórias a Deus que você não está sozinho nesse corpo. Você sozinho não forma este corpo. Você está junto com outros. O corpo de Cristo tem muitos membros. Então, o Filho de Deus é um homem corporativo. Ele é um grande homem. Isso estava escondido, era um segredo de Deus. Você foi levado para dentro da comunhão do Deus eterno em Cristo. No capítulo 2 de Efésios, Paulo fala algo tremendo a partir do versículo 11. Ele diz assim, Efésios 2:11: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo está dizendo aos irmãos gentios, né, ele está explicando o mistério que foi revelado. Ele diz, irmão, vocês estavam separados de Deus, porque vocês estavam separados de Cristo. Estando separados de Cristo, vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Essa era a condição de todos os homens. Mas o que ocorreu? O Senhor Jesus veio e Ele redimiu o homem. Mas não só redimiu o homem, mas criou em si mesmo um novo homem. Isto aqui é maravilhoso. E estabeleceu a paz entre Deus e os homens. Paulo está dizendo aos gentios que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, pegou tanto os judeus como os gentios, e nele mesmo criou um novo homem, estabelecendo a paz, ou reconciliando ambos com Deus e destruindo, portanto, a inimizade. Esta nova criação, irmãos, ela ocorreu em
Cristo Jesus. Esse novo homem foi feito por Deus em Cristo Jesus. Aquele homem que Deus colocou no Éden, Deus formou do barro, Deus trouxe ele à existência lá no Éden. Mas esta criação nova, estes que formam o corpo de Cristo, foram criados em Cristo Jesus. Isso estava escondido. Como ver isso? Como saber desse segredo? Quem poderia imaginar que Deus faria essas coisas? Mas Ele fez. Se você é um filho de Deus, você é um filho de Deus porque você nasceu em Cristo. Em Cristo. No Filho de Deus você foi trazido à existência. Você é alguém que Deus tirou do seu Filho amado, feito homem, o Emmanuel. Por isso o Senhor Jesus disse: se o Pai não nos ensinar, nenhum de nós seríamos capazes de ir até Ele. Eu não posso te ensinar isso, e nem você pode me ensinar nada a respeito disso. Só o Espírito de Deus pode nos mostrar. Isso também, querido, significa, né, que essa nova humanidade, além de estar unida a Cristo, ou ser tomada de Cristo, ela colocaria os seus membros, seus entes, né, numa relação perfeita, permanente, viva e agradável aos olhos do Senhor Deus. Eu queria ler com vocês 2 textos em Colossenses, vamos um pouquinho aí para frente, nós já estamos indo para o final. É capítulo 1. Ele é antes de todas as coisas, verso 17, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Capítulo 3, versículo 11. No qual, se referindo a Cristo, não pode haver grego nem judeu,
circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Veja, irmãos, que nesta nova criação, a realidade que está colocada na vida dos filhos de Deus, ela é corporativa, ela é completamente diferente daquilo que se vê nos demais homens separados de Cristo. O homem fora de Cristo, ele é bárbaro, ele é cita, ou ele é escravo, ele é livre, ele é branco, ele é preto, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é pobre, ele é rico, e por aí vai. Mas o homem Cristo, ou o corpo de Cristo, ou aqueles que estão nascendo do Filho de Deus, eles não são nada disso. Eles são um em Cristo. De tal forma que Cristo é tudo neles. Que maravilhoso. Mas isso estava escondido. Esta era a intenção de Deus. É nisso que Deus se alegrou desde a eternidade. É nisso que o seu coração teve prazer desde a eternidade. É com isso que o Senhor Deus se regozijou desde os tempos eternos. A partir do Deus Filho, a partir do Emanuel, a partir do encabeçamento daquele que morreria, ressuscitaria e seria entronizado, seria dado a ele um corpo formado por muitos membros. E esse corpo seria e teria esta realidade. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês dois textos, né, que mostram a intenção de Deus de fazer isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quando Deus forma a mulher e entrega esta mulher para o homem, nós sabemos que este Adão ali do Éden, ele é uma figura de Cristo, né? Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Adão é uma figura de Cristo. Estava na mente de Deus que o Filho, o Deus Filho, quando se manifestasse, ele não estaria só. Ele teria uma companheira, uma ajudadora, ou ele teria um corpo. Far-lhe-ei. O Senhor Deus não terceirizou isso. Ele diz: eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome a que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Parece que Deus muda de assunto, né? E diz: eu vou fazer um ajudador. E aí ele traz bicharada para colocar o nome. O que tem a ver uma coisa com a outra? Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Agora eu consigo entender. Ou seja, Deus trouxe tudo que ele havia criado, colocou diante do homem e mais ou menos disse o seguinte, né? Procure aí, Adão, ver se você acha alguma coisa interessante, né? Alguma auxiliadora idônea.
Mas isso não foi encontrado. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Veja, amados, que aquela mulher não foi uma criação à parte. Não, Deus pegou o que já estava feito. Ele pegou uma costela do homem que estava ali e transformou essa costela numa mulher. E disse o homem, agora o homem começa a falar: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Então a auxiliadora, a ajudadora, não seria de outra espécie, não seria um ser estranho, diferente de Adão. A auxiliadora seria igual a ele, semelhante a ele. E foi tirada dele. O que Deus estava fazendo aqui, irmão? Ele estava indicando que Deus tiraria de seu filho a sua descendência. Que o corpo de Cristo nasceria do próprio Cristo. Ou que os homens que estariam e seriam encabeçados por Cristo seriam trazidos à existência a partir do próprio Cristo. Seriam os descendentes do Filho de Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda. Se você é a igreja, se você nasceu de novo, há algo, vou colocar assim, do Filho de Deus em você. É por isso que você está nele. O Senhor pegou a costela do Filho de Deus e gerou, criou uma auxiliadora. O Espírito de Deus tomou do Filho de Deus e plantou em você, trouxe à existência um novo homem. E esse novo homem é um membro do corpo de Cristo, é um participante de Cristo Jesus. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quanta bobagem a gente ouve aí nos casamentos a respeito dessa escritura, né? Mas o Senhor Jesus está falando. Aliás, a palavra de Deus está falando de Cristo e de seu povo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você que está em Cristo, por obra, lógico, de Deus, Ele disse: eu vou fazer uma auxiliadora. Você foi feito um com o Filho de Deus. Um com o Filho de Deus. E assim como o homem deixa a casa de seu pai e vai na direção da sua mulher, a palavra de Deus está indicando que o Filho de Deus deixaria a sua glória e viria ao encontro da sua amada, ou do seu corpo, como de fato ele veio, irmão. Aleluia. Você existe para isto. E ponto.
No capítulo 5 de Efésios, Paulo volta a este assunto. E aqui ele vai, Gênesis foi Moisés que escreveu, aqui Paulo está escrevendo já com a revelação desse mistério. Capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Nós vamos ver no momento certo essa questão que envolve a relação do homem e a mulher. Mas essa questão é por causa de Cristo e da igreja que Deus ordena que seja assim. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, ou aquele que forneceu a costela para que a auxiliadora fosse trazida à existência. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Irmãos, o Senhor Jesus não amou a igreja, ou Ele não começou a amar a igreja alguns dias antes do Calvário. Ele amou a igreja lá na eternidade. Porque isso estava escondido e decidido no coração, na vontade e nos conselhos eternos do Todo-Poderoso. Quando Deus cria Adão e depois tira dele uma costela e faz a mulher, indicando que a mulher nasceria dele, e observe que Adão estava dormindo, estava debaixo de um profundo sono, indicando a sua morte e a sua ressurreição. Ali na eternidade Ele amou a igreja. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele é o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, para que a santificasse, e tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se manifesta nesse mundo, em carne, Ele vem ao encontro da sua amada. Adão procurou na bicharada e ele não achou ninguém. Mas o Senhor Deus fez Adão dormir, pegou a costela dele, criou a mulher e trouxe e apresentou para Adão. Perdemos parte da verdade quando imaginamos que o dia da apresentação da igreja, aqui sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, se dará apenas quando o Senhor Jesus vier em glória. Isto é verdade, mas isso é um lado da verdade. Porque quando o Filho de Deus veio a este mundo, quando Emanuel se manifestou, ali estava aquele que seria
e que é, eternamente o cabeça do seu povo. Que hora desejada, irmão. Que momento glorioso. Quando se manifestou aquele que encabeçaria o novo homem. Então você já pode se alegrar se você está no Senhor, porque Ele já veio. E você já está nele. Ele já é seu cabeça. Ele deixou pai e mãe por tua causa. E se uniu a você. Se fez um com você. Você é carne da sua carne e osso do seu osso. E terminando aqui o texto. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Deus manteve ele escondido por toda a eternidade, mas agora ele revelou, querido. Você é o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Mas nós somos membros uns dos outros. Pois em Cristo, todos nós fomos feitos um. Para encerrar este corpo, como eu já disse, ele não está pronto. Ele já está estabelecido, mas não está terminado. Ele está sendo edificado. Por isso Paulo vai dizer que neste andar digno, neste andar corporativo, neste andar que agrada o coração de Deus, está o firme propósito de edificar o corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Há um corpo, mas ao mesmo tempo Paulo diz: esse corpo está sendo edificado. E para finalizar o versículo 25 do capítulo 4. Desculpa. O versículo 16. E de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja, irmãos, que tudo que envolve esse andar digno tem a ver com a edificação do corpo de Cristo. E nós vamos ver nas próximas oportunidades, se o Senhor nos permitir, como que isto ocorre. Como que isto ocorre. Paulo fala ali no capítulo 2, no versículo 11, se não me falha a memória, 10, se não me falha a memória, que Deus tem preparado de antemão obras em Cristo Jesus para que andemos nelas. Quais são essas obras? Essas obras estão relacionadas com a edificação do corpo de Cristo. Com esse andar corporativo dos filhos de Deus. Se enxergarmos isto, não vamos ficar perdendo tempo com aquilo que não pertence
ao desejo, ao coração, às intenções do Senhor. Se aquilo que fazemos não contribui para a edificação do corpo de Cristo, nós estamos perdendo nosso tempo. Quantos crentes hoje estão envolvidos com coisas, estão se associando com o mundo, né, para fazer coisas que não tem nada a ver com a edificação da casa do Senhor, com o corpo de Cristo? Tem crentes se associando com partido político, com ONGs, né, querendo consertar o mundo. Gastando seu tempo, seu dinheiro, suas forças, com coisas que amanhã vão virar pó. As nossas obras, irmãos, todas elas têm que estar relacionadas com a edificação da casa de Deus, do corpo de Cristo. Guarde isso. Guarde isso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui um exemplo. Por que nós temos que parar de mentir? Dentro desse andar digno. Não é porque a mentira é feia, porque a mentira é uma demonstração de mau caráter, é porque a mentira traz consequências. Tudo isso é verdade. Mas Paulo está dizendo que aqueles que são de Cristo param de mentir porque eles pertencem ao corpo e são membros uns dos outros. Ah, eu parei de mentir porque eu me dei mal com mentiras. E esse parar de mentir por causa disso não é nada. Qualquer um pode fazer isso. Mas se você parar de mentir, porque você é corpo de Cristo, aí já eu agora estou trabalhando, né? Antes eu era vagabundo, mas agora estou trabalhando. Quando eu era devagar, eu vivia sempre com as contas enroladas, sempre devendo, gente me cobrando, e problema, e briga. Agora eu comecei a trabalhar porque trabalhando a vida fica mais tranquila, né? A gente tem dinheirinho e tal. Isso aí não é nada, irmão. Vamos trabalhar porque somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Trabalhar para ter com que acudir o necessitado, o irmão necessitado, para a edificação do corpo de Cristo. Ah, vou corrigir meu filho porque senão amanhã ele vai me chutar o traseiro. Isso aí não vale nada. Eu vou ensinar meu filho porque eu sou o corpo de Cristo e quero que a minha casa dê testemunho de que eu sou o corpo de Cristo. Aí é diferente. Mas tudo isso aqui nós vamos ver mais para frente, coisinha por coisinha, tá bom? Então vamos parar por aqui. Né? Todos vão ficar para almoçar, tem bastante frango aí para a gente comer hoje, né? Vamos agradecer a Deus, irmão. Senhor, obrigado por esta manhã, Senhor, por tua palavra. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Entregamos a Ti os cuidados, entregamos a Ti as dúvidas, entregamos a Ti, Senhor, as dificuldades que às vezes temos para alcançar aquilo que o Senhor nos falou através dos Teus servos, Senhor. Mas o Senhor é aquele que ensina os Teus amados e, por misericórdia e graça, te suplicamos que faça na vida de cada um de nós. Colocamos diante do Senhor o resto deste dia, Senhor, que o Senhor nos dirija nas demais coisas, que o Senhor nos dê graça para continuarmos crescendo na Tua presença como Teus filhos. No nome precioso de Jesus, Senhor, te louvamos.